Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link que você vai direto para eles, ou então o telefone que está passando aí nessa tarde. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Mais um Faísca tá on na área, véspera de uma semana decisiva. Quis o destino que o Vasco tivesse como seu adversário na Copa do Brasil o Atlético Paranaense, adversário que o Vasco já vai enfrentar na próxima segunda-feira em São Januário. Ou seja, temos muito o que conversar sobre esse adversário. Qual a melhor escalação? Qual a melhor maneira do Vasco enfrentar uma equipe que está tão acostumada a essas competições de mata-mata? Vou trazer alguns números aqui do nosso adversário que deixam claro que é um adversário, sim, de respeito nos últimos anos no futebol brasileiro. E olha, torcedor, o que eu quero trazer aqui para você agora é a opção de você mudar e ter na sua vida, no seu cotidiano, os prazeres da vida com aquilo que você recebe hoje. A Futuro Consultoria Financeira. No QR Code que tem aí na tela, você pega o seu celular, escaneia esse QR Code, que a sua avaliação financeira será feita de forma gratuita pela empresa Futuro Consultoria Financeira. Eles são especializados em tentar fazer com que você, com aquilo que você recebe hoje, você possa usufruir de tudo que a vida tem de melhor. Por exemplo, viagens e principalmente acompanhar até o Vasco. Já pensou, se você estivesse aí com a sua vida financeira organizada, poder acompanhar esse Vasco Atlético Paranaense em São Januário, ou até mesmo o jogo de volta em Curitiba? Às vezes você não entende por que aquele seu vizinho, aquele seu parente, que ganha até menos que você, consegue administrar melhor a sua vida financeira. Então, torcedor vascaíno, vou pedir para você aqui, não vai perder essa oportunidade. É só escanear esse QR Code que o pessoal da Futuro aí é treinado e muito para mostrar para você o caminho de como você deve investir a sua grana para que você possa desfrutar dos prazeres da vida. Depois da vinheta eu volto com muito Vasco e Atlético Paranaense. Olha, torcedor, confesso a você que fico assim apreensivo, porque é jogão, jogo grande e feliz por Vasco poder estar aí nessa fase da Copa do Brasil disputando esse tipo de jogo. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, o Vasco pegou o Atlético Paranaense como seu adversário na Copa do Brasil. E olha que a Betfair está trazendo uma oferta já para o jogo da próxima segunda-feira absurda. A Betfair quer de toda maneira colocar um dinheirinho no seu bolso. Então, torcedor, tá vendo o QR Code aí na tela? Entra, faça o seu cadastro na Betfair, que ela está pagando 4-1 se o Vasco fizer um gol no Atlético Paranaense na próxima segunda-feira. E olha que isso é bem possível. Todo mundo sabe da força do Vasco em São Januário. Lembrando que essa odd 4-1 vale para cadastros novos e é limitado a R$10. Ou seja, você coloca R$10 na Betfair, que é patrocinadora aqui do canal e é patrocinadora master do nosso Vascão também. Então você coloca R$10 e tem a possibilidade de retornar R$40. Não esqueça, se você quer entrar para esse mundo de apostas, escaneie o QR Code que a Betfair está trazendo essa odd gigantesca de 4-1 para apenas um gol do Vasco contra o Atlético Paranaense na próxima segunda-feira. Torcedor, e teve o sorteio na última quinta-feira e o Vasco acabou pegando aí o Atlético Paranaense
como seu adversário na Copa do Brasil. Um adversário que é programado para disputar esse tipo de competição. Se a gente parar para fazer um recorte dos últimos anos, o Atlético Paranaense, a todo momento, nessas competições de mata-mata, ele briga lá em cima. 2018, campeão da Copa Sul-Americana. 2019, campeão da Copa do Brasil. 2021, mais uma vez, campeão da Copa Sul-Americana. 2022, semifinalista da Libertadores da América. Eu acho que esse currículo deixa claro o quanto esse Atlético Paranaense deve sim preocupar a comissão técnica do Vasco, o torcedor do Vasco. Eu entendo que esse Atlético, versão 2024, talvez seja, tecnicamente, o Atlético mais fragilizado em relação a esses que eu acabei trazendo para você dos últimos anos. Mas mesmo assim, vai ser um jogo daqueles, um confronto que o Vasco vai ter que ter muito cuidado. E eu vou trazer para você aqui a opinião de alguém que já participou com a gente aqui do canal, o Eduardo Borges, Dudu Borges, ele que é estudante de jornalismo, vascaíno e que reside na cidade de Curitiba e vive essa atmosfera dos clubes paranaenses. O Eduardo Borges, que a gente conheceu lá na pré-temporada do Vasco esse ano, que o Flávio Dias foi fazer a cobertura, ele estava lá, acabaram fazendo uma amizade e já teve algumas intervenções aqui no canal. E eu lembrei essa semana de pedir para colocar aí o Eduardo Borges nessa roda para poder trazer para a gente realmente o que esperar desse Atlético Paranaense. Fala, Dudu! Fala, Jean! Fala, galera aqui ligada no AV. Eu sou Eduardo Borges e eu vou falar sobre o Atlético Paranaense, o próximo adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro. Jogo que vai ocorrer agora na segunda-feira em São Januário. Bom, falando sobre o comandante do Atlético, o Varini, uruguaio de 33 anos, ex-auxiliar do Paulo Pezzolano, que já foi cobiçado algumas vezes no Vasco, né? Então, vamos falar sobre ele, que é um treinador que não é muito conhecido, que tem como característica a velocidade e intensidade nos seus times, costuma defender num 4-4-2, semelhante ao que o Paiva faz no Vasco, e ataca num 3-4-2-1, utilizando bastante os dois flancos das laterais do gramado para atacar, com bastante cruzamento, alçando bastante bola na área e aproveitando que tem dois centroavantes de muita presença na área, né? O Mastriani e o Diori. O Mastriani, por exemplo, fez um gol no retorno do Brasileiro do ano passado pelo América Mineiro na vitória de 2-1 do Vasco, né? Um gol de cabeça. Então o Atlético Paranaense tem como virtude no ataque essa característica. E na defesa tem um tendão de Aquiles, que o miolo de zaga costuma marcar muito em cima dos atacantes, então deixando muito espaço nas costas. Pode-se perceber nos lances que o Atlético costuma tomar gol de maior perigo, a triangulação, ou caso tenha um jogador de maior velocidade, com característica do drible, penetra com muita facilidade nessa zaga do Furacão. Então, como exemplo, o primeiro gol do Juventude, final de semana passado aqui, na vitória do Juventude sobre o Atlético Paranaense 2-1 aqui em Curitiba. O primeiro gol que foi composto por dois jogadores ex-Vasco, né, o Eric Farias e o Nenê, uma tabela rápida ali na entrada da área. O Eric Farias entra pelo setor esquerdo da área do Atlético e cruza para o Nenê fazer o gol sem goleiro. Então é algo que o Vasco pode trabalhar no seu jogo ofensivo em cima, porque realmente é uma falha desse sistema defensivo do Atlético. Bom, o Varini acumula 63% de aproveitamento na sua passagem, vai completar 2 meses agora, e 4 classificações às 2 Copas, seja Sul-Americana ou Copa do Brasil, e segue vivo nas 3 competições. O Atlético está em nono, uma posição acima do Vasco, 1 ponto acima do Vasco também, porém está com um jogo a menos. Então são 2 equipes que estão ocupando o mesmo lugar na tabela, né? Mas o jogo de segunda é um jogo que muito provavelmente o Atlético deve poupar o seu time, ir com time misto ou reserva. Ainda não foi nada confirmado, nada concretizado. Mas o Atlético vem de 2 meses muito intensos. A última semana que a equipe teve de descanso foi lá no dia 15 de maio, ainda sob o comando do Cuca. Então, desde então, são jogos em final de semana e meio de semana. Vem sendo uma sequência muito difícil porque parte desses jogos são jogos eliminatórios, de mata-mata. Então, além do físico, o desgaste mental da equipe também vem pegando bastante. E o Atlético Paranaense vem num jogo muito difícil, agora quinta-feira, lá em Córdoba, na Argentina, contra o Belgrano, ex-time do Pablo Verrete. O Atlético Paranaense jogou a majoritária parte da partida com um a menos. O Esquivel foi expulso no começo do jogo
Então, foi um jogo muito, muito, muito físico. O Atlético Paranaense realmente teve um desgaste muito grande. E a diretoria do Furacão tem como prioridade nessa temporada as 2 Copas. Então, muito provavelmente o Atlético deve vir sim com time reserva ou misto para esse primeiro jogo, né, em São Januário, tendo em vista como principal duelo, na ótica da diretoria dos paranaenses, o confronto de quinta-feira pela Copa do Brasil. Então, caso isso se concretize, na equipe reserva do Atlético tem 2 jogadores que o Vasco tem que prestar atenção. O Julimar, ponta, que é muito rápido, muito veloz, característica principal drible, a finalização, e o meio-campista João Cruz, que de 18 anos, que vem se destacando muito nessa equipe do Atlético. Bom, caso o Atlético realmente vá com essa equipe reserva, o Vasco vá mesmo com o seu time 100%, é possível esperar uma vitória com os Maltina, porque realmente, apesar de ter essa filosofia da intensidade, da velocidade, esse time reserva do Atlético é inferior, tanto tecnicamente, tanto taticamente. Então, o favoritismo está do lado do Vasco. Eu acredito que realmente o Atlético vá com o time reserva, justamente visando o confronto da Copa do Brasil. Bom, eu torço pelos 3 pontos, né? Acredito que o Vasco vai conseguir levar. E, bom, Jean, agradeço imensamente pelo convite. Espero que eu tenha suprido todas as dúvidas aqui do Furacão, do Atlético Paranaense. Que seja um grande jogo, né? Que a gente consiga levar os 3 pontos para casa. Sempre que precisar, é só chamar aí. Obrigado. Então, torcedor, eu acho que acabou ficando bem claro o que dá para a gente esperar dessa equipe do Atlético Paranaense. O técnico Varini é um técnico novo, como o Dudu trouxe a informação, ele era auxiliar do Pesolano, então um cara que já entende do que é o futebol brasileiro, o que é esse mecanismo do futebol brasileiro, e vem fazendo uma grande campanha à frente do Atlético. Lembrando que ele pega o Atlético pós-Cuca. O Cuca aí acabou tendo oscilações no seu trabalho, acabou pedindo a conta, chega o Varini e consegue levar essa equipe do Atlético a bons resultados. E começando, torcedor, a falar do jogo da próxima segunda-feira, porque antes do confronto da Copa do Brasil, nós temos esse jogo pelo Campeonato Brasileiro. E eu vejo muito torcedor do Vasco levantando a hipótese do Vasco poupar para o jogo da próxima quinta-feira. Olha, torcedor, se o Atlético vai poupar ou não, na minha opinião, é um problema do Atlético. Eu vejo que o Vasco é para ir para essa partida com aquilo que o Vasco tem de melhor. A gente não pode esquecer que até segunda-feira terá um período de 8 dias do último jogo do Vasco. E depois o Vasco joga na próxima quinta-feira contra o Atlético Paranaense, viaja para a Bahia para enfrentar a Vitória no Barradão e depois mais um intervalo gigantesco sem jogos pela questão da data FIFA. Então, todos aqueles jogadores que estiverem aptos a entrar dentro de campo para jogar segunda-feira, eu colocaria, mas assim, sem problema nenhum. Inclusive, o Verratti foi até poupado aí da viagem a Criciúma, faz um bom tempo que não joga, então não tenho por que o Vasco ficar segurando as suas principais peças, já pensando na Copa do Brasil. Eu vejo que o técnico Rafael Paiva deve sim continuar na sua batida, no seu modelo de jogo, para cada vez mais esse 11 inicial do Vasco ter um padrão de jogo bem definido, um esquema tático bem definido, e é algo que a gente parece que tem encontrado um caminho, que é Léo Jardim no gol, na lateral direita o PH, a dupla de zaga tem essa dúvida ainda entre João Vitor e Léo, ou João Vitor e Maicon, com o Piton na lateral esquerda. O meio de campo não tem muito o que mudar, Hugo Moura e Matheus Carvalho, de um lado o Adson, do outro lado o David, centralizado o Payet e lá na frente o Verratti. Eu vejo que hoje esse é o melhor 11 que o Vasco pode levar em campo e é a equipe que eu levaria para enfrentar o Atlético Paranaense. Lembrando que hoje existem inúmeras possibilidades de você ter a noção se o jogador está propenso a ter algum tipo de lesão ou não. E a partir da hora que o departamento físico, o departamento técnico do Vasco, todo mundo conseguir ter acesso a esses números e os jogadores estiverem ok, confesso que eu não vejo porquê de segurar essa equipe. Nós temos sim que continuar dando jogo para esse jogador
ritmo. Inclusive, eu já ouvi de vários preparadores físicos e fisiologistas a seguinte argumentação: jogador de futebol ganha ritmo jogando. Existe a questão que ainda será analisada até segunda-feira do aproveitamento do Alex Teixeira e do Coutinho. Graças a Deus, a questão do Coutinho parece que não é tão grave como num primeiro momento todo mundo achou. Acho que com mais esse período que ele passou fora agora de adaptação, fisicamente ele deve estar melhor. E se tiver a mínima possibilidade dele participar da partida, ir para o jogo na próxima segunda-feira, por que não? Daqui a pouco, talvez, possa que o Vasco nem possa precisar dele no jogo. Mas eu levaria o Coutinho, deixaria ele no banco. Se tiver a possibilidade de jogar 10, 15 minutos, o máximo que o Coutinho, devagarinho, for entrando no ritmo, é bom para a equipe no Vasco. Talvez, se lá atrás, com o Coutinho, fosse feito mais fragmentado essa entrada dele à equipe do Vasco, as coisas teriam ocorrido de melhor forma. Eu acho que o que acabou ficando fora de controle realmente foi aquele jogo contra o Grêmio, lá no meio da água, que a gente acabou sofrendo e sofrendo bastante. Então, torcedor, essa é a minha ideia que eu quero passar para você hoje aqui no Faísca Tom. Nada de poupar, nada de segurar para a Copa do Brasil. Vamos pontuar. Se o Atlético vai poupar ou não vai poupar, problema do Atlético. O que o Vasco precisa é focar, buscar os 3 pontos e já na sequência do jogo da segunda-feira, buscar a recuperação desses atletas, porque pensar na Copa do Brasil é algo que eu vejo assim. O Vasco precisa vir vivo para o jogo de Curitiba. Tá, Jean, o que é vir vivo para Curitiba? É pelo menos vencer o jogo, mesmo que seja por uma vantagem mínima. Porque depois, aqui, na Arena da Baixada, todo mundo sabe a pressão que é, e eu trouxe há pouco para vocês aí os números de tudo aquilo que o Atlético conquistou nos últimos anos em competições de mata-mata. Então, se o Vasco só empatar ou, Deus o livre, perder em São Januário, fica muito difícil. Se você vir para Curitiba com o resultado a seu favor, é uma outra história que você possa vir aqui fazer um jogo inteligente. E aos poucos tem algumas peças que vão encaixando e nesse quebra-cabeça e podem, inclusive, ser úteis no Vasco nesse confronto da Copa do Brasil. Beleza, torcedor? Essa foi a minha resenha hoje por aqui. Espero que tenham gostado. Por favor, deixe o seu like, não custa absolutamente nada. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Quem acha que o Vasco deve poupar no jogo de segunda-feira, coloca seu comentário aí embaixo, deixe seu argumento, não tem problema nenhum. Eu confesso a você que eu leio todos os argumentos e aproveito cada vez mais para evoluir ouvindo a opinião de você, torcedor. A gente se encontra agora novamente, comigo, vocês, no pré-jogo, segunda-feira, de Vasco e Atlético Paranaense. Conto com a audiência de vocês no melhor pré-jogo do YouTube de Vascaínos. Lembrando que final de semana aqui é programação extensa, tanto aqui no Atenção Vascaínos como lá no Ave Mais. A todo momento, deixa a notificação que a nossa programação para esse final de semana continua repleta. Abraço, galera! Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!